Boa tarde, eu sou Ana Paula Goulart, estou aqui dando continuidade à série de conversas sobre gestão e liderança promovidas pela Memória da Eletricidade, e hoje vamos falar aqui sobre interações humanas, e temos o prazer aqui de ter como nosso convidado Eugênio Mussac. Boa tarde, Eugênio. Boa tarde, Ana Paula. Prazer em revê-la. Prazer é tudo meu. Queria agradecer muitíssimo você ter aceitado o convite da Memória da Eletricidade para estar conversando com a gente aqui hoje. E aí eu queria começar pedindo para você falar, se apresentar um pouco, falar sobre a sua formação e falar um pouco da sua trajetória profissional. Tá. Com prazer. Bom, eu, na realidade, eu tenho uma formação comum, mas uma carreira incomum, né? Porque na minha formação original eu sou médico, né? Sou formado em medicina, formei na Universidade Federal do Paraná em 1976, portanto já são mais de 50 anos de formado em medicina, de carreira, e eu me dediquei a uma área da medicina que é a fisiologia, eu sou fisiologista. A fisiologia não é uma especialidade clínica, ela é uma especialidade de pesquisa e uma especialidade dentro da faculdade, ela é uma disciplina de base. Né? O estudante de medicina precisa, o médico precisa conhecer como é que o corpo é, isso chama-se anatomia ou morfologia, e como é que ele funciona, isso chama-se fisiologia. Eu, então, acabei fazendo uma carreira universitária, né, ligado à fisiologia. Só que como eu nunca exerci, nunca fiz clínica, sempre tive ligado à educação, acabei me interessando muito pela área da educação. E aí fui ser professor também fora da faculdade, fui professor de curso pré-vestibular lá atrás, acabei criando meu próprio cursinho pré-vestibular, meu colégio, uma faculdade particular. Então, a minha trajetória sempre foi ligada à educação, mais do que à medicina. E de uns 20 anos para cá, do final dos anos 90, 1990, eu comecei a me interessar pelo mundo corporativo. Né? Eu fiz um MBA na FAI, que era uma faculdade de uma escola de negócio aqui em Curitiba mesmo, aliás, estou falando de Curitiba hoje, e depois fui fazer uma complementação nos Estados Unidos, e quando voltei, já acabei ficando em São Paulo, onde eu vivi a maior parte do tempo, né? Ainda moro, de certa forma, moro entre Curitiba e São Paulo, e comecei a trabalhar na FIA. Né? A FIA é a Fundação Instituto de Administração, que são os MBAs que nasceram dentro da USP e onde estou até hoje. Né? Sou professor lá, então sou um caso um pouco raro de um professor de gestão que, na verdade, é formado em medicina. Eu não tenho formação em administração de empresas, só tenho umas pós-graduações e um MBA. E na FIA, né, tanto na FIA Escola quanto na FIA Consultoria, eu acabei fazendo muitos trabalhos ligados à área de desenvolvimento humano, né, porque como o meu foco é a educação, né, há hoje um capítulo importantíssimo, tanto da educação quanto da gestão, que se chama educação corporativa, que é exatamente como se desenvolvem as pessoas dentro das organizações. As empresas perceberam que não podem parar de investir nas suas pessoas, não podem parar de investir no seu principal capital, que são os recursos humanos. Né? E por vários motivos. Né? Primeiro, porque o profissional nunca entra completo, né? Nunca entra formado, digamos assim. Ele pode trazer um título, ele pode até trazer uma experiência, mas dentro desta empresa ele é novo, ele é neófito. Ele tem que entender como é que a empresa funciona, quais são as expectativas que a empresa tem a respeito dele, qual é a expectativa que ele pode ter com relação à empresa, quais são as estratégias, quais são os traços culturais que, evidentemente, devem acompanhar a estratégia. Portanto, esta área de educação corporativa é uma área que segue crescendo e será cada vez mais importante. Tanto é que existe, Ana Paula, se pediu para eu falar sobre mim, eu já estou dando uma palestrinha aqui. Eu só falo mais um pouquinho e já te passo a palavra. Existe uma disciplina hoje dentro da administração e também na gestão das empresas, que é a DHO, né, que significa Desenvolvimento Humano e Organizacional, que estuda basicamente, se dedica a desenvolver técnicas para desenvolver a empresa através do desenvolvimento das pessoas. Então, esse é o capítulo com o qual eu trabalho, ao qual eu me dedico, como professor, como consultor, como escritor. Hoje eu tenho 13 livros publicados, muito sobre isso, sobre comportamento humano, sobre cultura, sobre liderança. Né?
um tema absolutamente fascinante, porque, no fundo, é como é que a gente pode ver as empresas através das pessoas. É isso aí. Então, Eugênio, você é médico de formação, né? Como você acabou contando para a gente aqui agora. Uma das características do bom médico mas deveria ser, né, a empatia. Né? Nesses tempos de isolamento físico, você acha que a empatia tem funcionado como um mecanismo de diminuição desse sofrimento causado pela distância, pela ansiedade, né, pela angústia que essa experiência tem causado? E se você acha que sim, qual é a melhor forma que você acha que você tem observado, que você acha que é melhor para exercer a empatia nesse contexto que a gente está vivendo? Eu acho que nesse momento, né, a solidariedade é muito importante, né? Eu acho que é uma virtude que nós precisamos dela neste momento. Nós estamos afastados fisicamente, mas não estamos isolados, nós estamos afastados, né? Porque nós nos aproximamos através da tecnologia, né? Você está hoje aí no Rio de Janeiro, estou aqui em Curitiba, é como se nós estivéssemos dentro de uma sala de visitas aqui conversando. Então, veja, eu tenho dito que este afastamento é um afastamento físico, né? Não precisa ser necessariamente um afastamento de almas, né? Nós podemos estar próximos, nós podemos conversar, podemos estar dialogando, trocando ideias, sendo solidários uns com os outros, vendo como é que nós podemos colaborar com o outro e assim por diante. E isso que é importante sempre, nesse momento, ele aumentou esse fator humano, digamos assim, ele se tornou ainda mais relevante, porque é impressionante como nós percebemos o quanto que nós precisamos uns dos outros, né? Nós estamos sentindo falta uns dos outros, estamos sentindo falta da proximidade, do abraço, do olho no olho, né? Então, temos que tratar de suprir isso aí através do uso adequado da tecnologia. Então, a empatia que você falou, e você colocou muito bem, Ana Paula, que a empatia é uma qualidade, uma virtude importante, eu diria mais que até uma técnica importante do médico, né? Porque o médico tem que sentir, tem que procurar entender o sentimento do seu paciente, o sofrimento do seu paciente, a dor do seu paciente, a expectativa do seu paciente. Por isso que a relação médico-paciente é o começo do tratamento, né? O remédio vem depois, o diagnóstico vem depois, o remédio vem depois ainda. Mas a relação médico-paciente é o primeiro passo. E nessa relação médico-paciente, a empatia é essencial, né? Eu não vejo outra maneira. Eu não consigo imaginar um médico que não seja empático, né? Sempre lembrando que empatia é essa capacidade, né, que nós desenvolvemos, algumas pessoas têm mais do que outras, de realmente se colocar no lugar do seu interlocutor. Né? Não sentir o que ele está sentindo, porque isso é impossível e nem sequer seria benéfico, mas entender o que ele sentiria caso sentisse o que o outro deveras sente. Né? Essa seria a definição de empatia. Eu vejo que isso é importante para todas as pessoas, mas para algumas funções ou para algumas profissões é ainda mais importante. Acho que o médico tem que ser empático, acho que um vendedor tem que ser empático, né? Vendedor, seja lá do que for, porque eu não sei se já aconteceu com você, Ana Paula, com alguém que está nos ouvindo, e você perceber que quando você vai comprar uma coisa, um sapato, por exemplo, uma roupa, um carro, o que quer que seja, você tem a impressão que o vendedor da loja que está te atendendo, ele está mais interessado na comissão dele do que em, de fato, atender você, de fato, atender a sua necessidade, o teu desejo, atender a tua expectativa, fazer você feliz. Né? E aí eu pessoalmente eu sinto isso com clareza. E quando eu vejo que o vendedor está mais interessado nele do que em mim, eu não faço o negócio. Sinceramente, eu vou embora, vou procurar outro e dificilmente voltarei lá. Agora, se de repente acontece, ele diz assim, olha, o que você realmente está precisando, infelizmente, eu não tenho para te oferecer. Tem outras coisas que eles podem ver, mas isso que eu acho que está precisando, eu não tenho, infelizmente. Caramba, este vendedor vai ganhar o meu respeito, a minha admiração e mais, vai ganhar um cliente, porque eu vou voltar nele. Então, veja como a empatia é importante até nesse sentido, né, profissionalmente. Imagine você um arquiteto
que faz uma casa, e eu digo porque eu já sofri isto, né? O arquiteto que faz o projeto da sua casa, e você depois percebe que ele está projetando a casa que ele gostaria de morar, e não uma casa para você ser feliz dentro dela. Né? Ele está exercendo a sua arte, a sua criatividade, mas não está entendendo qual é a tua real necessidade, o teu estilo de vida e assim por diante. Então, empatia é fundamental. E aí, quando a gente fala de liderança, você pontuou no começo que essa série de lives que vocês estão fazendo para Memória versa especialmente sobre gestão e liderança, eu vou dizer o seguinte, eu não consigo imaginar um líder que não pratique empatia, né, com a sua equipe. Se ele não praticar empatia, dificilmente ele vai ter o engajamento da equipe, né, que é uma das funções do líder, é ter a equipe engajada em um propósito, né, em um projeto, em uma estratégia, em uma missão. Né? E nesse processo de engajamento, a empatia é importante porque ele precisa compreender se aquele projeto que faz sentido para a empresa, que faz sentido para ele, também faz sentido para os membros da sua equipe. Entendeu? Precisa fazer. Se não fizer, vai ter apenas repetidores de tarefas e não pessoas engajadas. Isso aí, gente. Então, falando ainda sobre a pandemia, né, ela foi desde o início muito comparada, né, essa pandemia de coronavírus, a outras grandes pandemias da nossa história, né, desde a peste negra, a peste bubônica, até a gripe espanhola, em especial para pensar os impactos econômicos e sociais, né, que estão realmente devastadores. Você acha que uma análise da situação de crise, né, como essa, pode nos ajudar a repensar, né, a interação humana? O que você acha que essa experiência vai deixar de legado para a gente? Você acha que vai deixar algum legado? Você acha que corre risco da gente, ela, ao invés de ser uma experiência transformadora, ser só mais uma que a gente vai lembrar quando vier uma próxima pandemia? Olha, Ana Paula, que pergunta interessante. Eu, pessoalmente, acho que nós estamos em um laboratório, nós estamos vivendo dentro de um laboratório, todos nós. E não é só um laboratório de microbiologia, de infectologia, de medicina. Acho que esse é um laboratório de sociologia também. Né? Como é que as pessoas estão se comportando. Né? E isto já foi objeto de estudo com relação às epidemias anteriores. Né? Se você citou aí a peste negra, que foi da Idade Média, né? Que a gente não tem muita informação como temos já da gripe espanhola. Assim, depois eu quero explicar que depois da gripe espanhola houve outras epidemias importantes, né? Houve Ebola, houve SARS, houve a própria HIV, né? Também foi pandemia. Né? HIV foi uma pandemia porque está no mundo inteiro e foi transformadora, né? Vamos ficar com essa que está mais próxima de nós. HIV, né, o AIDS, foi uma pandemia absolutamente transformadora, também viral, e transformadora no sentido de que mudou comportamentos. Né? Você veja que os mais jovens não se lembram como é que era antes da AIDS. Né? Hoje o jovem já lida com a questão da AIDS com naturalidade. Né? Ele passou a fazer sexo seguro, ele passou a se cuidar mais. E você veja que isso, que foi totalmente incorporado, sem problema nenhum, pelas pessoas, infelizmente algumas não, né? Nós ainda temos casos de AIDS, o que é um absurdo, mas a maioria das pessoas, os mais jovens, iniciaram a sua vida sexual já com AIDS existindo, aprenderam a se cuidar. E ao aprenderem a se cuidar da AIDS, automaticamente passaram a se cuidar também com relação a outras doenças sexualmente transmissíveis. Né? Então, a blenorragia, né? A sífilis e também a gravidez indesejada. Então, você veja que essa mudança de comportamento por causa de uma pandemia acabou beneficiando outras, né? A proteção contra outras áreas, outras doenças. Nesse momento que nós estamos praticando o afastamento social, né, o isolamento, para nos prevenir contra a Covid, também diminuiu a gripe comum, também diminuiu o resfriado comum, também diminuiu a bronquite comum, também diminuiu a conjuntivite, né, diminuiu dramaticamente. As crianças, que nessa época estão todas doentinhas, que na escola um pega e passa para todas as outras, nesse ano não estão doentes. Né?
não estão doentes, não vou dizer que todos, mas assim, diminuiu consideravelmente. Então, é claro que existe, sim, repercussões. Você falou da gripe espanhola. A gripe espanhola, que começou em 1918, né, e se alastrou até mais ou menos 1921, 1922, matou 50 milhões de pessoas. Né? 50 milhões, principalmente na Europa, né, mas também aqui no Brasil. Aqui no Brasil matou um número de pessoas equivalente ao que já morreram agora com a Covid. Lembrando que o Brasil, evidentemente, era bem menor, tinha uma população bem menor. Mas veja você que a gripe espanhola, quando surgiu, ela surgiu no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, né, que foi entre 1914 e 1918. E o surgimento dessa epidemia foi um dos fatores que apressou, né, o fim da guerra. Por quê? Porque parece que as pessoas já não precisavam ir para a guerra para morrer, já podiam morrer em casa, já tinha uma pandemia, né, acontecendo. Você sabe que dos soldados americanos que foram para a guerra na Europa e morreram, né, dos soldados americanos que morreram, naquela época, 80% morreram por causa da gripe e não por causa da guerra propriamente dita. Então, você veja que é impossível você não dizer, olhando para a gripe espanhola, olhando para a peste negra, ou mesmo olhando para a AIDS, é impossível não dizer que esses fenômenos epidemiológicos provocam transformações. Sim, provocam transformações comportamentais, têm impacto na economia, é óbvio que sim. Agora, parece que existem algumas pessoas que não se dão conta que nós não estamos vivendo um tempo normal. Você está aí no Rio de Janeiro e a gente assistiu aí, estarrecidos, né, vendo aquelas cenas na televisão, né, dos bares abrindo. Não tenho nada contra bar abrir, contra restaurante abrir, eu tenho contra a maneira como as pessoas estão se comportando, né? Então, isso nos preocupa. Como é que uma pessoa pode achar que não é grave? Como é que pode achar que não tem problema? Como é que pode achar que não vai ser afetado? Uma coisa que só acontece com o outro. Ah, porque eu sou jovem. Ok, o jovem tem menos possibilidade de desenvolver a doença, mas não tem menos possibilidade de se infectar. Você está infectado, você pode não estar doente. E se você está infectado, você está levando o vírus para sua casa, para seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu vizinho. Então, essa falta de consciência social é que me preocupa, e eu vejo que não tem outro jeito a não ser através da comunicação, através da educação, através da ação dos nossos governantes. Entender? E é isso. Vamos passar? Vamos. Né? Vamos passar. Né? Todo mundo vai entrar em contato com o vírus mais cedo ou mais tarde. Né? Vamos empurrar um pouco para frente para que ele venha mais enfraquecido, porque a gente já vai desenvolvendo uma certa imunidade, né, que é a imunidade de rebanho. E uma coisa importante, Ana Paula, é que assim, se você vai ficar doente ou não depende de 3 fatores. Depende da tua imunidade, entendeu? Da tua imunidade, que é claro que, por isso que se fala que o idoso, né, alguém com mais de 60 anos, é grupo de risco, porque a imunidade naturalmente é menor à medida que a gente vai ficando mais velho, né? Mas não necessariamente, né? Se você é uma pessoa saudável, que tem atividade física, que se alimenta bem, a tua imunidade é boa, né? O segundo fator é o tamanho da exposição que você teve, né? Que a gente chama isso de carga viral, né? De carga viral. Então, você pode receber, se está numa máscara, coloca uma máscara, vai no supermercado, entendeu? Você não está 100% livre, entende? 100% nunca. Né? Mas, e não é bom que seja, porque aí você está 99% protegida, 98%, e você acaba recebendo um vírus, 2 vírus, né? Uma carga viral pequena. Essa carga viral pequena não é suficiente para deixar você doente, né? Mas é suficiente para desencadear em você a produção da sua imunidade, dos anticorpos. Né? E o terceiro fator é se você tem alguma comorbidade, né? Como pressão alta, diabetes, obesidade, que aí, evidentemente, requer um cuidado maior. Então, basicamente é isso. Quer dizer,
todos entraremos em contato com o vírus mais cedo ou mais tarde. Quanto mais tarde, melhor. Isso aí. Eugênio, vamos falar um pouquinho agora do ambiente corporativo, né? As empresas já estavam em plena transformação, né? Bem antes da pandemia, já com intensificação do teletrabalho, com mudanças profundas na interação com os seus colaboradores e tal. A atual circunstância, né, a pandemia, ela acelerou um processo que já estava em andamento, na verdade, né? E as organizações e indivíduos tiveram que se adequar com a velocidade que a situação exigiu, né? Passado esses meses, como que você avalia essa experiência, pelo que você tem visto, pelo que você conhece desse ambiente corporativo? Como é que você avalia essa experiência? Sim, dessas mudanças. Tá certo. Isso é fato, né? Aliás, você pontuou duas coisas com muita propriedade. Primeiro, as empresas estavam num processo de transformação, quase todas repensando a sua gestão, seus processos, seu modelo de negócio, sua comunicação. Por quê? Porque isso faz parte da boa gestão, né? O que é boa gestão hoje? É aquela que considera a evolução, né, da sua estrutura. Eu não posso ser neste ano como eu era no ano passado. Não estou falando nem por conta da pandemia, estou falando por conta de evolução natural da sociedade. A empresa é um ser vivo que habita um ecossistema chamado mercado. E esse ecossistema está em transformação. Por que está em transformação? Porque nesse ecossistema está quem? Bom, está o cliente, que muda, né? O cliente muda. Você trabalha aí na memória. O cliente do começo do século passado, né? dos sistemas dos fornecedores de eletricidade é diferente do que é hoje, né? A demanda é maior, o nível de exigência é maior, então é claro que o cliente muda. Segundo, muda o próprio produto, né? Eu me lembro assim, em Londres, quando chegou a iluminação pública em Londres, que era muito bem iluminada com bicos de gás, né? O fornecedor, daí houve uma concorrência entre o fornecedor de iluminação a gás e o novo, né, entrante no mercado que fornecia iluminação por eletricidade. Aí a turma do gás falou assim: nós temos que mudar os bicos, temos que fazer uma iluminação melhor, temos que evoluir, né, na iluminação a gás. E não adiantou nada, né, porque a iluminação elétrica é imbatível, né, não se pode competir com a iluminação elétrica. Então, aquele pessoal lá do gás, né, que ficou tentando melhorar o serviço de gás, né, talvez tivesse que ter mudado para fazer outra coisa, né? Um outro exemplo clássico, esse clássico está em qualquer escola de marketing, é o caso da Kodak. A Kodak foi o maior fabricante de filmes e papel fotográfico do mundo. Tinha, assim, sei lá, 80% do mercado. O resto estava dividido, mas o principal concorrente era a Fujifilm, né, que era uma empresa japonesa. Um pouco mais nova, acho que a Kodak é do final dos anos 1800 e a Fujifilm é de 1920, por aí, né? Mas as duas, né, dividiam o mercado. A Kodak era maior. Muito bem, até que surgiu a fotografia digital, né? E acabou com o mercado de filme e de papel fotográfico. Acabou de um dia para o outro. E o mais curioso é que o engenheiro que desenvolveu a fotografia digital era o engenheiro da Kodak. E ele levou para seus diretores. Eles disseram: mas isso aí é complicado, a máquina é muito grande, não sei o quê. E, além disso, o que nós vamos fazer com o nosso estoque, com a nossa capacidade de produção de filme de papel? Então, arquiva esse projeto. Bom, o engenheiro, em vez de arquivar, levou para outra empresa, levou para a Sony, sei lá o quê, e deu no que deu. Bom, então, veja só, a Kodak faliu, né? A Kodak entrou em recuperação judicial agora em 2013, se não me engano, sendo que alguns anos antes tinha atingido o seu maior valor de mercado até hoje. Bom, e o que aconteceu com a Fujifilm? A mesma coisa, também foi afetada pela entrada da máquina digital, mas ela fez duas adaptações importantíssimas. Primeiro, não negou a fotografia digital, desenvolveu, né, para passo, desenvolveu
o seu produto digital, e hoje existe uma máquina da Fujifilm. E segundo, eles se reuniram e disseram o seguinte: tá, e o que a gente faz aí com as nossas fábricas, né, de filme e de papel? Né? O que a gente faz com isso, né, já que não vai ser mais necessário? Aí, acho que, sei lá, né, eu imagino como é que deve ser um brainstorming em japonês, né? Mas o japonês lá deve ter dito o seguinte: olha, nós temos que entender que nós não somos bons em produzir filme e papel fotográfico. Nós somos muito bons em produzir colágeno e antioxidante, que são os dois produtos que são necessários para a produção do filme, né? E já que nós não vamos mais produzir filme, aonde que dá para usar colágeno e antioxidante? Ora, aonde que dá para usar? Na indústria cosmética. Hoje a Fujifilm, através de outras marcas, é o maior fabricante de cremes, né? De anti-ruga, enfim, da indústria cosmética no Oriente. No Oriente, a Avon, a Natura não entram direito no Oriente porque tem a Fujifilm. Então, você vê essa capacidade de mudar, né? De se adaptar às mudanças ambientais. Isso é característica da boa gestão. Então, como você muito bem disse, Ana Paula, isso já estava acontecendo nas empresas antes, porque tem que acontecer sempre. E aí vem o coronavírus. Então, o coronavírus é um fato marcante, um fato pontual, mas extremamente forte, né? Que simplesmente o que ele fez, do meu ponto de vista, na questão da gestão, é que acelerou os processos de transformação, os processos de adaptação de uma forma violentíssima. Isso já está acontecendo. Como que você avalia? Você acha que esse é um processo que não tem volta? Você acha que é um processo que foi bem sucedido, no final das contas? Ou está sendo bem sucedido? Não, veja, as mudanças estão acontecendo de várias maneiras, né? A gente costuma, quando fala em mudança no ambiente corporativo, a gente costuma falar do teletrabalho, né? Quer dizer, mas isso é apenas um dos lados dessa mudança, né? O teletrabalho também não é assunto da pandemia, né? Já vinha se tratando desse assunto antes. Eu fiz parte da comissão que organiza o CONAR, o Congresso Brasileiro de Recursos Humanos, por 12 anos. E eu me lembro que sempre esse tema estava presente. Sempre se trazia alguém especialista em teletrabalho para dar uma palestra, para dar uma opinião, fazer parte de um painel, né? E sempre foi um assunto meio complexo por 3 motivos. Primeiro, por questões ligadas à legislação, né? Que são uma nova maneira de trabalhar, evidentemente, as leis trabalhistas têm que contemplar isso aí, né? Porque se você trabalha em casa, você está oferecendo o seu espaço privado para a empresa. Então, como é que fica isso, né? Então, a legislação tem que cuidar disso, e eu não entro nesse assunto porque eu não domino. O segundo aspecto do teletrabalho é a estrutura, né? A estrutura. Porque vamos deixar muito claro isso, Ana Paula. Trabalhar em casa não é a mesma coisa que ter um home office, né? Ter um home office é ter um escritório dentro de casa, o que significa você definir um espaço em sua casa, onde pode ser dedicado para o trabalho, né? Você tem um quarto que não é usado para outra coisa, você tem um escritório, porque o projeto da sua casa já previa, né? Você tem uma garagem que você pode transformar no escritório, ou seja, ter um espaço dedicado, que não precisa ser grande. Precisa ser um espaço dedicado a uma mesa, onde tem uma boa iluminação, uma boa ventilação, que o teor acústico é razoável, né? E que tem uma coisa importantíssima, que a gente falava um pouco antes aqui da nossa live, que é uma boa conexão de internet, né? E a maioria das pessoas tem uma conexão de internet em casa suficiente para atender às suas necessidades domésticas. Agora, para fazer download e upload de grandes arquivos, eventualmente tem que melhorar a sua capacidade de internet. A empresa tem que pensar nisso. Então, a empresa que se interessa por isso, né, que os seus funcionários continuem trabalhando em casa, tem que oferecer-lhe condições, tem que, sei lá, oferecer uma mesa, tem que oferecer uma boa iluminação, um bom computador, uma boa internet, né, e uma boa orientação. Que esse é o terceiro ponto, que é o aspecto comportamental, né?
porque as pessoas não estão acostumadas a trabalhar em casa. Ou melhor, estão acostumadas a ir para a empresa, né? A se virar para o lado e falar com o colega que está ali, ou abrir a porta do chefe e entrar lá para trocar uma ideia com ele, né? Ou tratar de um assunto na hora do cafezinho do almoço, né? Isso é o nosso costume, especialmente nós brasileiros que somos tão afetivos, né? Então, nós não temos que mudar o costume, mudar o hábito de vida, né? E nós não gostamos muito de mudar hábitos. Nós somos seres de hábitos, né? Agora, isso se cria. Só que, como eu disse, questões de legislação e de estrutura e comportamentais, né? Isso são os 3 pontos que têm que ser observados e que eu acho que aonde estão sendo observados está indo muito bem, está dando certo, né? Eu conheço muitas pessoas, muitas empresas, muitos profissionais que estão felizes da vida por estarem trabalhando em casa. Por quê? Porque conseguiram promover a adaptação adequada, com o auxílio da empresa, ou não, né, por conta própria, mas conseguiram se adaptar. E é muito bom. Isso tanto vale para o teletrabalho, né, o trabalho em home office, quanto para a educação, né? Eu sou professor da FIA. Na verdade, na FIA, eu gravo aulas e dou aulas ao vivo, né? As aulas que eu gravo, elas são para FIA online, né? E as aulas para FIA, as aulas que eu daria presencialmente, estou dando à distância agora, e através de uma ferramenta como essa que estamos usando aqui, está funcionando muito bem, os alunos estão felizes da vida. Então, eu tenho a impressão que, mesmo depois da pandemia, isso deverá mudar, né? Porque você imagina o que nós vamos economizar de deslocamento, né? De trânsito, de horas perdidas no trânsito, dentro de um carro, ou dentro de um ônibus, ou dentro de um metrô. É óbvio que isso vai mudar, óbvio que vai mudar. E isso também vai impactar os modelos de negócio, né? Quantos restaurantes aí, inclusive restaurantes sofisticadíssimos, que estão se preparando para fazer delivery, né? O próprio delivery já mudou, já não é mais o delivery da pizza, né? A pizza da turma da Brasa, em São Paulo, antes eu estava em São Paulo, pedia uma pizza na Brasa e a pizza, né? Ia pronta, né? E aí, o que aconteceu? Saiu do forno faz 15 minutos, né? Chega na minha casa, já está meio fria, já é diferente de você pegar a pizza que acabou de sair do forno e comê-la logo em seguida, é outro papo. Então, o que eles estão fazendo agora? Estão entregando a pizza semi-pronta, né? Você recebe a massa, recebe o molho, recebe os ingredientes, a massa já está pré-assada, você mesmo prepara, coloca no seu forno, vê a orientação da temperatura, do tempo. Uma mudança de modelo de negócio. Então, é óbvio que isso vai acontecer. Agora, Ana Paula, só para terminar essa parte aí, eu quero lembrar que nem todos os trabalhos poderão ser feitos assim, né? Os médicos continuam fazendo cirurgias nos hospitais, né? O motorista continua dirigindo o ônibus dentro do ônibus. O lixeiro, que é uma pessoa de quem nós dependemos tanto para o nosso bem-estar e para a nossa saúde, continua recolhendo lixo na nossa casa. Palmas para eles, nosso agradecimento. Então, nem todos os trabalhos poderão ser feitos à distância, né? Agora, a sociedade como um todo sofrerá, sim, adaptações importantes. Sem dúvida nenhuma, é uma questão mais complexa do que parece à primeira vista, né? Sem dúvida. Eugênio, você fala muito nos seus livros, nas suas palestras, sobre competências, né? Que no mundo contemporâneo se exige cada vez mais dos profissionais. Competência, como você explica, né? Entendida tanto no sentido da capacidade de realizar um trabalho, como também na capacidade de competir. Você diz que essas competências seriam a técnica, a organizacional, a de relacionamento humano, a de autonomia e da excelência. Você poderia falar um pouquinho sobre essas competências para a gente, explicar um pouquinho e dizer, na sua opinião, o que muda no contexto de pandemia e pós-pandemia em relação a essas competências? Você acha que elas está sendo exigidas novas competências ou vão ser exigidas novas competências dos profissionais? Sim, ótima pergunta. Bom, competências é um assunto que eu gosto muito, foi um dos meus objetos de estudo. Tem um livro, inclusive, sobre isso, chama Metacompetência. Meta no sentido de o que vem depois, né? Meta como metafísica, metalinguagem. Meta não sinônimo de objetivo, mas sinônimo de transcendência.
E eu me interessei muito por isso, sim, desde o começo, porque, de certa forma, como eu vim do mundo da fisiologia, e em fisiologia tem um capítulo da fisiologia que estuda a performance humana, né? E a performance humana é um tema que interessa muito ao mundo desportivo. Então, se fazem alguns exames com atletas que são comparados, em suas qualidades fisiológicas, são comparados aos grandes campeões na sua modalidade, né? Então, são coisas como capacidade aeróbica, força e potência muscular, flexibilidade, reaptibilidade, uma série de qualidades que são fisiológicas. Então, esse atleta é avaliado e depois ele é colocado num gráfico e comparado com os grandes atletas da sua modalidade que foram testados durante as Olimpíadas. E sempre surge ali um gap, né, que você vê nitidamente no gráfico. Você quer ser um grande atleta na sua modalidade, você tem que estar nesse ponto aqui. E você está nesse ponto. Então, tem um gap, né? Esse gap precisa ser encurtado. E, para isso, são propostas algumas atividades físicas ou mentais, às vezes, que são próprias do desenvolvimento de competências fisiológicas, né? Aí, quando eu entrei para o mundo corporativo, Ana Paula, eu percebi que o mundo corporativo é exatamente a mesma coisa, só que, em vez de capacidades fisiológicas, isso é chamado de competência. Quer dizer, você quer ser um grande qualquer coisa, né? Um grande técnico em alguma área, ou um grande gestor, um grande vendedor, né? Um grande líder, ou uma grande empresa, né? Vamos definir isso e vamos estabelecer um padrão, né? Para eu conseguir realizar isso, eu tenho que estar aqui, né? Só que as minhas competências estão aqui. Eu preciso diminuir esse gap. Isso significa desenvolver competências, né, que seriam as qualidades fisiológicas, né, competência. Então, a competência você definiu com muita qualidade, Ana Paula, é a capacidade que eu tenho, que eu desenvolvo para realizar um trabalho, né? O médico tem que saber diagnóstico e tratamento, o advogado tem que conhecer de leis, né? O engenheiro tem que saber fazer cálculos, né? São competências técnicas que eles precisam ter, sem dúvida nenhuma, senão eles não conseguem realizar o trabalho e não conseguem se firmar no mercado, que é o que você falou aí de capacidade de competir, né? A origem dos dois nomes é a mesma, competitividade e competência. Até aí tudo bem. Isso aí começou, esse estudo das competências começou com Taylor, lá no começo do século XX, né, com aquele livro Princípios da Administração Científica. Era um livro que tratava basicamente sobre competência operacional, que a gente também pode chamar de eficiência, né? Entregar um resultado cada vez maior ou melhor, utilizando a menor quantidade possível de recursos. Aí, pelo ano de 1950, 60, um psicólogo de Harvard, chamado David McClelland, trouxe o tema das competências para o mundo humano, né? Não só para o mundo organizacional, né? Do resultado operacional. Trouxe para a pessoa. Se a empresa quer competir, tem que ser competente. Para a empresa ser competente, precisa ter pessoas competentes. Como é que se desenvolve a competência da pessoa? Aí ele criou aquela famosa fórmula que é bem conhecida, que é a fórmula do chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Então, você precisa saber fazer, conhecer teoricamente o assunto, precisa ter capacidade de fazer, poder fazer, né, que é o desenvolvimento de uma habilidade que vem da prática, que vem do tempo, e tem que ter atitude, né, tem que ter proatividade, tem que ir à luta, digamos assim, para exercer a sua competência. Bom, até aí tudo bem. Só que de lá para cá também as coisas evoluíram, e hoje uma coisa que evoluiu muito foi o fato de que nós percebemos que as competências se dividem em tipos diferentes de competências, né? Então, hoje você falou aí bem, existem pelo menos 4 tipos, é mais fácil de entender assim. A primeira competência é técnica, né? Então, imagine você, um engenheiro do sistema Eletrobras, de uma elétrica qualquer, quanta competência técnica tem que ter, né? Um eletricista, né? Um jeito que sobe no poste, né? Quanta competência técnica ele tem que ter. Eu não teria a menor capacidade de fazer isso, porque ele desenvolveu essa competência técnica, né? Como eu falei, o médico aprende diagnóstico e tratamento, né? É tudo competência técnica. E muita gente acha que isso é suficiente. E eu digo que não, quer dizer, é fundamental, é essencial, mas não é suficiente. Para largada serve, mas depois você tem que desenvolver outras competências que são de outros grupos.
O segundo grupo seria, você falou de competências organizacionais, eu poderia chamar de competências gerenciais, né? Que é a capacidade que a pessoa desenvolve de gerenciar o seu trabalho, seja em termos de organização de agenda, seja em termos de organização de materiais, né? Você sabe que, por exemplo, falando em culinária, né, que é um assunto que eu gosto bastante, você acha que o grande cozinheiro, o grande chefe é um gênio, assim, que, né, junta lá alguns elementos e alguns temperos e sai aquele prato maravilhoso. Pode ser, mas antes disso, o cozinheiro, o grande chefe, ele faz uma coisa chamada mise en place, né, que o que vem a ser isso aí? É a capacidade de organizar a cozinha. Então, o que é que vai? Né? Vai 200 gramas disso, 100 gramas daquilo, isso de tempero, o forno tem que estar a tal temperatura, né? Aí tem os seus auxiliares que o ajudam a organizar, mise en place, que ajudam a organizar a cozinha para que então ele possa exercer a sua arte. Você não vai ver numa cozinha de um restaurante estrelado, você não vai ver uma cozinha desorganizada. A organização é fundamental. Então, tem muita gente que é bom tecnicamente, mas é desorganizado, não vai para frente na vida. O terceiro grupo de competências, Ana Paula, a gente prefere chamar hoje de competências socioemocionais, que são as competências, sim, de relações humanas, né? Que, para algumas funções, algumas tarefas, isso é mais importante do que para outras, por exemplo, o médico, né? O vendedor, como eu falava agora há pouco, mas, de certa forma, em todos os trabalhos, porque mesmo que você não lide com o cliente externo, você lida com o cliente interno. Você tem um colega de trabalho, se pertence a uma equipe, você tem funcionários na sua equipe, né, que você lidera, ou você tem um líder, né, que você tem que se relacionar com ele. Então, o fator humano nunca estará apartado da condição humana, do trabalho humano. Inclusive, nessa época, voltando a falar do negócio da pandemia, você falou, como é que o líder está se virando para manter engajada a sua equipe se ele não está junto com ela? Né? Então, uma nova competência, sim, que os líderes estão tendo que desenvolver, que é de liderar à distância. Né? Uma liderança que eu não posso... Senta aí do outro lado da mesa para conversar, né? Não posso sair para tomar um café, não posso dar um abraço, né? Não posso ver com detalhes a feição do meu funcionário. Ok, nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade e fazer tudo isso através da tecnologia. Né? Continuar a comunicação através da tecnologia. Então, comunicação, saber ouvir, saber interpretar o outro, praticar empatia, ser tolerante com a diferença, não é? Se preocupar com o bem-estar do outro, ser sociável, ser agradável. Né? Os americanos têm uma palavra que eu gosto muito, que é likability. Likability seria alguma coisa, a capacidade de você ser gostado, de você ter um comportamento que as outras pessoas gostam de estar junto com você. Então, esse é o terceiro grupo de competências, né? E é competência. Né? E ainda tem o quarto, que são as chamadas competências de excelência, que são os diferenciais, né? Onde mora a inovação, onde mora a criatividade, onde mora o estado da arte, onde mora a evolução permanente, onde mora a percepção de que nós precisamos evoluir, né? Que as coisas estão mudando, temos que mudar junto, né? De se diferenciar no mercado. Isso vale tanto para a empresa quanto para qualquer um de nós do ponto de vista profissional. Então, isso foi um breve relato sobre o estudo das competências. É claro que é mais profundo que isso, mas isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma conversa mediada pela tecnologia. Eu não estou te ouvindo. Esqueci de tirar o fone. Você estava falando, pensando no papel da liderança, que ia te perguntar, né, na sua opinião, qual o papel da liderança nesse contexto que a gente está vivendo? Você já falou aí de algumas novas competências exigidas, mas queria pedir se você podia desenvolver mais, qual, em sentido até mais amplo, o papel do líder para você. Tá bom. Veja, nós estamos numa crise, sim. Ponto pacífico. Né? Tudo está diferente, estamos numa crise sanitária que virou uma crise econômica, passando aí pelo campo da crise política também.
Bom, então, na crise, o líder é mais importante do que nunca. Eu até costumo dizer que as crises são reveladoras de lideranças, como também são denunciadoras de falsos líderes. Né? É no meio da crise que a gente vê que, de fato, né, nós precisamos. Tá? Da história da humanidade, né, tão cheia de guerras, de traumas, de acidentes, de crises, não é? Sempre que nós estudamos tudo isso, você vai encontrar alguém ali que esteve à frente das pessoas buscando uma solução. Esse é um líder. E não importa se ele era um rei, um general. Liderança tem menos a ver com cargo e mais a ver com comportamento. Bom, então, neste momento que nós estamos passando por essa crise, o líder é mais importante do que nunca, e é em cima da liderança que se constrói a saída, que se constrói a alternativa, que constrói a solução. Né? Tem a famosa pirâmide da crise, né? Os pontos de atenção na crise, que são 6. Né? O primeiro é a gestão, né? No sentido de controle, né? De controle das finanças, de controle dos processos, de aumento de eficiência. Né? Temos que controlar, né? Menos recursos e tudo mais, temos que controlar. O segundo é a estratégia, né? Porque é evidente que a estratégia que nós tínhamos criado antes da pandemia não serve mais para agora. Né? Imagine você que a estratégia de uma companhia aérea no dia 10 de setembro de 2001 não funcionou mais no dia 12 de setembro, que um fato novíssimo aconteceu que afetou tremendamente o setor. Então, é evidente que nós temos que rever a estratégia porque mudou o ponto A. Né? Estratégia é A, seta B. Né? A onde eu estou, B onde eu quero chegar, e a seta é o plano, como é que eu vou chegar lá. Mas mudou o A, mudou a realidade atual. Né? Então, é evidente que eu tenho que rever a minha estratégia. O terceiro são as pessoas, né? Engajar as pessoas. Só que você só consegue engajar as pessoas se você tiver um certo nível de controle, mesmo num mundo descontrolado, e tiver uma tentativa de estratégia. Né? Se não tiver essas duas coisas, você não engaja a pessoa. Porque a estratégia pressupõe, olha, nós estamos indo para tal lugar e vamos desse jeito. Né? Por isso eu quero vocês juntos. Agora, se você chama as pessoas para ir junto e você não sabe para onde você está indo e você não sabe como ir, é difícil engajar. Né? O quarto ponto é o surgimento de uma cultura de inovação. Né? Porque em tempos difíceis nós vamos pensar diferente. Então é o momento da inovação, da destruição criativa, que o Schumpeter falava tanto. Temos que destruir o que fazíamos e começar a fazer diferente. Então, são coisas assim. Só que a cultura da inovação depende das pessoas, do engajamento delas. Porque não é inovação, é cultura da inovação. E para você ter as pessoas engajadas, você precisa ter estratégia, precisa ter controle enfim, da gestão. Né? E o quinto ponto, que está no ápice dessa pirâmide, vai ser exatamente uma nova construção, um reposicionamento da empresa. Né? Esse é o quinto ponto. Só que eu tinha falado que eram 6. Né? Acontece que eu não falei do primeiro, que está lá embaixo, né? Que é o que segura tudo isso, que é a postura da liderança. Né? E a postura da liderança em tempos difíceis, Ana Paula, além de tudo que o líder tem que saber e tem que fazer, tem mais 2 pontos que são essenciais. Um é a opção deste líder pelo movimento. Né? O que eu quero dizer com isso? Que ele não pode ficar parado, né? Porque tem muita gente que na crise se recolhe, falando, vamos esperar a crise passar para ver o que nós vamos fazer. Vamos esperar o vendaval passar para daí a gente sair do porão. Né? É uma forma de pensar. O problema é que quando ele sair do porão, a primeira coisa que ele vai ver é poeira. Não é poeira do furacão, é poeira do concorrente, que já está na frente dele. Então não dá para parar. Né? Temos que agir. Diferente do que agíamos, mas temos que agir, mesmo correndo o risco de errar. Né? E a segunda qualidade que eu vejo que é fundamental para os líderes neste momento, Ana Paula, é o que eu chamo simplesmente de visão positiva do futuro. Né? Se pode dizer assim, você não está sendo muito naif, né? Muito ingênuo, as coisas vão piorar. Eu sei que vão, né? Mas depois de piorar, vão melhorar. Né?
Outro dia eu li uma frase muito bonita que é: a hora mais escura é aquela que antecede o alvorecer. Então, à medida que, né, para melhorar, ainda vai piorar mais um pouco. Mas eu digo que o líder tem que ter uma visão positiva do futuro, pelo simples fato de que ninguém vai seguir um líder que acha que as coisas só vão piorar. Né? To lead é conduzir, né? Do anglo-saxão. Conduzir. Agora, eu vou seguir um líder que está me conduzindo para um lugar que ele acha que vai ser pior do que esse onde estou, eu não quero ir com ele. Então, acho que é meio que obrigação do líder ser otimista. Mesmo achando que vai ser difícil, antes de piorar, antes de melhorar, vai piorar, vamos passar por uma situação ainda pior que estamos agora, mas lá na frente, nós vamos ver que esse tempo foi um tempo de transformação positiva e nós queremos fazer parte dessa época, desse período de transformação positiva, de desconstrução criativa, enfim, vamos que vamos. Então, eu acho que essas são as qualidades que são essenciais a um líder em tempos de dificuldade. Além de se organizar, né, na pirâmide, com gestão, com estratégia, ele ainda tem que ter essa postura de acreditar que sim, que é possível e que nós vamos aproveitar esse momento para nos transformar para melhores. Nossa, gente, você deu uma aula aí contextualizando super bem o papel do líder em todo o processo. E aí, para completar, eu só pediria se você falar um pouquinho como é que fica, na sua opinião, a relação entre líder e liderados, né? Tem se falado muito que talvez todas essas transformações coloquem um pouco em xeque um modelo muito hierarquizado de relações nas corporações. O que você acha disso? Você concorda? Não, como eu falei, tudo está mudando, né? Então é possível que mude isso também. Na realidade, tem um consultor suíço chamado Didier Marlier, que eu respeito bastante, e que já há algum tempo ele vem falando de que as empresas devem mudar do modelo do líder, né, da existência do líder, para o modelo de liderança, né? E pode parecer que é a mesma coisa, né? Modelo centrado no líder e modelo centrado na liderança, né? E na verdade, são diferentes, porque quando o modelo que é centrado no líder é centrado em uma pessoa. E quando o modelo é centrado na liderança, a liderança não está numa pessoa só, né? Quer dizer, aquele sujeito que está lá no topo da hierarquia da organização, o presidente da empresa e tudo mais, é a sua atribuição criar uma cadeia de liderança, né? Ou seja, o seu segundo é líder também, o seu terceiro é líder também, né? Até que lá na ponta nós temos que empoderar aquele que está lá sozinho fazendo o trabalho lá na ponta, com o fato de que ele tem que liderar a si mesmo, né? Então, a ideia da liderança fazer parte desta cadeia, eu acho que é uma ideia que pode começar a se materializar agora. Esse é um assunto que já se tem falado, como eu disse, né? Só que nós temos muita resistência a isso, né? Quer dizer, ainda nós temos um modelo muito patriarcal nas organizações, muito dependente de um homem só, né? de uma espécie de um herói, né? Super poderoso e tudo mais, que tudo depende dele. E eu acho que a empresa daqui para frente ela será um pouco mais orgânica nesse sentido. Quando eu falo orgânica, eu uso realmente uma expressão do organismo vivo, porque pense você que, nesse momento, no teu corpo, Ana Paula, e no meu, e de qualquer pessoa que está nos ouvindo, estão acontecendo muitas coisas, né, muitos fenômenos biológicos, orgânicos, né, fisiológicos, que não dependem de uma ordem central emanada pelo cérebro. Quer dizer, o meu coração, para bater, não depende de uma ordem do meu cérebro. Eu não preciso pensar para que meu coração bata. Eu não preciso dar uma ordem para o meu intestino para que ele faça a digestão e os movimentos peristálticos, né? Se de repente eu me machuco, faço uma pequena ferida aqui e começa a sangrar, vão acontecer, sabe, centenas de pequenos fenômenos aqui que rapidamente ocorrem para cá, as plaquetas, rapidamente ocorre uma vasoconstrição periférica na região, serão produzidas substâncias químicas para promover a homeostasia, né, para promover a hemostasia, perdão,
a coagulação. E tudo isso não depende do meu cérebro. Então, o que se deseja hoje é que as empresas funcionem assim, né? Que lá na ponta as células, né, você tenham autonomia, estejam sabendo o que fazer, não dependam de uma ordem, né? Tem a prática de uma expressão que se usa muito nos Estados Unidos, que é accountability, né? Que tem um livro brasileiro que é chamado Accountability, de um autor de São Paulo chamado João Cordeiro. Accountability é a coisa de você puxar, de você assumir a responsabilidade. Enquanto que o responsible assume uma responsabilidade que lhe dão, o accountable não espera que lhe dê a responsabilidade. Ele vai atrás, ele procura a responsabilidade para assumir. Então, acho que isso vai ser uma mudança assim, de percepção que a Covid vai acelerar, né? Já que nós não podemos ter, ou não poderemos por um bom tempo, ter uma proximidade tão grande, vai ter que aumentar o nível de autonomia, vai ter que aumentar o nível de confiança também na sua equipe. Então, veja como o líder tem que se preparar para tudo isso. Certo. Eugênio, dá para ver claramente que a sua formação de médico ajuda o seu olhar, né, o seu entendimento sobre o ambiente corporativo, né? Mas você também usa muita filosofia, né? Você costuma citar muita filosofia, inclusive a filosofia clássica, para embrasar suas aulas, suas palestras, seus livros. E aí eu queria te perguntar, a gente está caminhando aqui um pouquinho para o nosso final da nossa entrevista, então eu queria te perguntar que filósofo você acha que poderia nos ajudar a entender esse momento de tantas transformações que a gente está vivendo aí? Bom, quem sou eu, né? Quem sou eu num país que tem Mário Sérgio Cortella, que tem o Pondé, que tem o Clóvis de Barros Filho, que tem o Leandro Carnal, né? Que são pessoas que, sim, esses conhecem de filosofia. Eu não, eu sou um neófito. Mas, como eu tenho alguns bons mestres, né? Entre eles o Cortella, com quem eu tenho um livro exatamente sobre liderança, Margot Cardoso, uma amiga minha, filósofa lá em Portugal, então eu aprendo muito com eles e aprendo também com leituras, né? Eu sempre gostei bastante de história e de filosofia. Mas já que você me perguntou assim, que eu cite dois filósofos, né, que possam nos ilustrar agora, é difícil, mas eu vou me concentrar em dois. Sim. Primeiro, Platão, né? Platão, que foi discípulo de Sócrates e foi mestre de Aristóteles. Está no meio de dois grandes aí, né? E a obra de Platão é escrita através de livros que são conversas, né? Por isso são chamados de diálogos, e em quase todos esses diálogos são mantidos por Sócrates, né? E mais alguém, né? E ele tem um dos diálogos, chama República, onde ele tenta criar um sistema de gestão da res pública, da coisa pública, né? Que é uma cidade, no caso, né? E que pode ser muito bem aplicada para um modelo de um país, mas isso é outra história. Eu só quero falar do capítulo 7, ou do livro 7 do Diálogo à República, que tem um mito que é bastante conhecido, que é o mito da caverna, né? Então, o mito da caverna tem várias interpretações, é a história de alguns homens que estão dentro da caverna, acorrentados, e eles só conseguem olhar para o fundo da caverna, e no fundo da caverna eles veem só sombras, né? Essas sombras são provocadas intencionalmente por outras pessoas, né? Que também não saem da caverna, então acende lá uma fogueira e aí ficam produzindo mais sombras, e quem vê as sombras acha que aquelas sombras são a realidade. Até que um deles sai da caverna e consegue ver que lá fora tem o sol, né? O sol é o símbolo, no caso, tanto do conhecimento quanto da liberdade, e tem outras coisas, tem árvores, tem montanhas, tem animais, tem outras pessoas, isso é a realidade. Aí ele volta para dentro da caverna e tenta convencer aqueles que lá ficaram que há uma outra realidade, e estes homens não querem ouvi-lo, terminam por matá-lo, porque eles não querem entrar em contato com a realidade. Eles têm medo da realidade. Então, esse é um mito que hoje pode ser muito útil para nós, porque nós estamos vivendo uma nova realidade e tem muita gente que nega esta nova realidade, tem medo, prefere ficar acorrentado no fundo da caverna, olhando para as sombras, para o arremedo da realidade. Entrar em contato com a realidade é talvez o maior sinal de coragem de uma pessoa, um homem ou uma mulher. O segundo filósofo que eu gostaria de citar é Nietzsche.
este já bem mais recente, né? Viveu no século XIX, morreu em 1900, deixou uma obra também interessantíssima. E ele tem um livro chamado Assim Falava Zaratustra, em que, numa passagem dele, ele sugere o seguinte, que nós só podemos ser vencidos por nós mesmos, né? Pelos inimigos que carregamos dentro de nós, né? O Übermensch, o super-homem de Nietzsche, é aquele que vence os seus inimigos internos, né? Que são coisas como o medo, a ignorância, a arrogância, a acomodação, a letargia, né? São coisas internas, são nossas, né? que nos destroem. Então, o inimigo externo ele só se torna realmente ameaçador quando ele conta com a parceria dos nossos inimigos internos. Se você vence os inimigos internos, os externos se tornam quase que irrelevantes, né? Você não pode ser vencido por um inimigo externo. Você pode ser destruído por um inimigo externo depois de já ter sido vencido por um interno. Então, veja, esses são alguns conhecimentos que vêm da filosofia, claro, merecem interpretação, insisto que eu não sou especialista, é como eu vejo, né? Como eu vejo, foram as lições que eu tirei desses dois grandes mestres. Bom, a gente, infelizmente, encerra a nossa entrevista aqui. Você já citou esses dois livros, né, dois clássicos da filosofia, mas queria pedir para você se você teria alguma dica de algum outro livro, mas pode ser um filme também, um vídeo, uma palestra, que você acha interessante para o nosso público aqui sobre esses temas que a gente tem conversado. Olha, eu diria para você que leia, né? Trate de ler, e não só, por favor, notícia. Acho que notícia tem que ser o mínimo possível. O mínimo possível, porque as notícias são repetidas e às vezes a gente lê mais para ver a interpretação do colunista e tudo mais. E assim, o cenário é pintado de uma forma tão pavorosa que isso pode nos deixar até desesperançosos, entendeu? Então, limite, saiba o que está acontecendo, mas não deixe o seu espírito ser contaminado pelas más notícias, porque também há as boas notícias. Ainda este mês, eu acabei de ver, né, essa notícia, ainda esse mês começarão os testes da nova vacina aqui no Brasil. Há muitas pesquisas sendo feitas nos Estados Unidos, na Europa e na China. E nós, brasileiros, através de instituições, temos contato com institutos da China, né, através do Butantan, e com Oxford, através da Fundação Oswaldo Cruz. Talvez essa informação não seja 100% precisa, mas nós estamos antenados, já começaremos os testes. Então, tem coisas acontecendo, saiba que não é tudo desgraça. Não se deixe contaminar, seja prudente, se cuide, respeite o outro, use máscara, lave as mãos, mantenha um certo afastamento, saia o mínimo possível, mas siga a sua vida, pelo amor de Deus, e acredite que as coisas vão melhorar, né? Você pediu para eu citar livros, já conversamos uma vez, e eu citei dois livros, um do Phil Knight, que é o fundador da Nike. Eu gostei muito desse livro porque ele mostra a história da Nike, né, que hoje é essa multinacional absolutamente poderosa e bilionária, mas o livro conta a história verídica do Phil Knight, que é o fundador, e mostra todas as dificuldades pelas quais ele atravessou, não é? Com planos econômicos em vários países, problemas com o fornecedor no Japão, desconfiança do consumidor, blá, 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 até ele conseguir construir essa empresa. Então, eu recomendo esse livro, chama-se A Marca da Vitória, né? É um livro fácil de ler. E falávamos agora há pouco também sobre você citou, né? Já tivemos outras epidemias, o que aprendemos com ela. Eu queria citar um livro do Camus, né? Do Albert Camus, é um jornalista e escritor, filósofo argelino, francês, né? Viveu a maior parte do tempo na França, viveu a Segunda Guerra Mundial na França, fez parte da resistência francesa ao nazismo, acabou morrendo muito jovem num acidente de automóvel.
E ele tem vários livros interessantíssimos, né? Vou citar dois. Um chama-se O Mito de Sísifo, onde ele se refere ao mito grego de Sísifo, que havia sido condenado pelos deuses, né, por ter cometido uma heresia, a empurrar uma pedra redonda montanha acima. O problema é que quando ele chegava lá em cima da montanha, a pedra rolava de novo e ele tinha que empurrar de novo. Então ele estava condenado a fazer isso o resto da sua vida, aliás, pela eternidade, imagine só. E o Camus coloca que todos nós somos um pouco isso, né? Porque a gente acorda de manhã, toca uma rotina, vai dormir, no dia seguinte toca a rotina. Então, todos nós vivemos um pouco o mito de Sísifo, e ele recomenda que, para que a gente não se sinta o próprio Sísifo, a gente encontre um sentido naquilo que a gente está fazendo. Né? Que aquilo que a gente faz, que o nosso trabalho, ele pertença a uma espécie de missão própria que cada um de nós deve ter e que se chama propósito. Né? Então, uma discussão sobre o próprio propósito, né? o que o meu trabalho está me ajudando a eu me realizar como pessoa, né? Ou o meu trabalho está me ajudando a ajudar o mundo a ficar melhor, né? Quer dizer, vamos procurar ver propósito em nosso trabalho. E o Camus tem um segundo livro, aliás, um outro livro, não um segundo, um outro livro que chama A Peste, né? A Peste, que na verdade é uma sátira, uma crítica ao nazismo, né? Que na verdade é uma epidemia, né, de peste bubônica que acontece numa cidade, né, circunscrita a uma cidade, na Argélia, cidade de Oran, e aí começam a aparecer os ratos, né, e eles não dão bola para os primeiros ratos que aparecem, e depois os ratos vão infectando a cidade e surge aquela epidemia. Ele faz uma comparação com o nazismo, porque quando começaram a aparecer os primeiros nazistas, parece que os franceses não deram bola e depois se viram dominados. Né? E aí, lá no transcorrer da história, ele mostra que foi fundamental para a solução daquela peste, né, a solidariedade. Né? Como que as pessoas colaboraram, né, umas com as outras e se uniram para conseguir vencer aquela epidemia que tinha assolado a cidade de Oran. E no livro tem uma frase, uma expressão, na verdade, que eu acho fortíssima, em que ele fala da importância. Lembra quando eu falei que o líder tem que ter um olho positivo, né? Olhar positivo no futuro, que a gente chama de otimismo, pode chamar de esperança, se quiser. Então, ele tem uma frase fortíssima que ele diz assim, olha, eliminando-se a opção do suicídio, só nos resta a esperança. Então, eu acho que é isso que nos resta, né? A esperança por um mundo melhor, apesar de tudo. Ótimo, Eugênio. A gente começou falando de empatia, terminamos falando de solidariedade e esperança. Que bom. Foi muito bom bater o papo com você hoje aqui. Muitíssimo obrigada de novo por ter aceitado o nosso convite. E nos vemos ainda. Nos vemos. Forte abraço para você, para todos os grandes amigos aí do Memória, né? Todos os meus amigos do mundo da eletricidade. Né? Já tive o prazer de estar com muitos deles em algumas oportunidades, então a todos eles meu fortíssimo e fraterno abraço. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada.